Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Provérbios, capítulo 1, versículos do 20 ao 33. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão. Eis que derramareis copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisertes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem tremor do mal. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 32. Quando chegaram para junto dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e alguns escribas discutindo com eles. E imediatamente toda a multidão, vendo, ficou surpreendida e correndo para ele o saudavam. Ele lhes perguntou: que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu-lhe: Mestre, trouxe-te meu filho que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e range os dentes, e está definhando. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Ele lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o a mim. E o trouxeram a ele. Quando viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino gritou: eu creio, ajuda minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão acorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, gritando e convulsionando violentamente, saiu, e o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele tinha morrido. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: essa casta não pode sair do meio de coisa alguma, a não ser por oração. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e não queriam que ninguém o soubesse, pois ensinava os seus discípulos
e lhes dizia: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e quando for morto, depois de 3 dias, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essas palavras e temiam interrogá-lo.